Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos. Hoje, dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal do Ceará, iremos abordar mais um tema da nossa disciplina de Direito Penal, certo? Hoje nós iremos abordar aqui o tema dos crimes contra a liberdade sexual, certo? Já fizemos aqui diversas outras abordagens dentro da disciplina de Direito Penal, trouxemos aqui diversas questões já trabalhamos aqui diversas questões no nosso canal sobre da disciplina de Direito Penal, certo? Caso você deseje assistir essas aulas anteriores, pode conferir aí na nossa playlist Concurso PPCE, pesquisa aí nas playlists do nosso canal, Concurso PPCE, que você vai ver, além da disciplina de Direito Penal, outras disciplinas também que nós já abordamos para o concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Então hoje vamos trazer aqui mais um tema, certo? Dos crimes contra a liberdade sexual, tema aí muito cobrado nos concursos de carreiras policiais, beleza? Então sejam bem-vindos todos. Caso você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, deixa o gabarito de vocês aí e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai sanando as dúvidas de todos vocês, certo? Antes de iniciarmos nossas questões, quero deixar aqui para vocês, ainda está disponível o nosso combo para a Polícia Penal do Ceará, certo? Neste combo você vai estar recebendo edital verticalizado, o VAD-MEC e o caderno com 1.300 questões, focando no concurso da Polícia Penal do Ceará, beleza? Então você vai ter o VAD-MEC com todas as leis, certo? A parte de ética, constitucional, penal, direitos humanos, conhecimentos específicos, legislações extravagantes, certo? Todo atualizado já conforme edital, todas as leis compiladas com diversas sumas mnemônicas, e vocês vão ter aqui, ó, caderno com 1.300 questões, certo? Abordando aqui todas essas disciplinas para ser o concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Material aí muito excelente, material de apoio nessa reta final vai ajudar bastante vocês, beleza? Então, deixei aqui no link da descrição, o link do nosso site, você pode estar adquirindo lá pelo nosso site, está num preço super acessível, você vai receber diretamente no seu e-mail. Caso você queira uma amostra desse material, deixei o link aqui do nosso WhatsApp, pode entrar em contato com a gente, que a gente envia uma amostra em PDF do material, beleza? Então, caso você deseje adquirir, tá todos os links aí abaixo na descrição disponível, beleza? Então aí, sem mais delongas, vamos iniciar nossas questões aí hoje de direito penal, beleza? Pessoal, vamos lá, a questão número 1 em tela diz o seguinte, ó. Nos rolos dos crimes contra a dignidade sexual previsto no Código Penal, está tipificada a seguinte conduta: praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiros. Logo, praticando tal comportamento, o agente criminoso responderá por: letra A, crime de rufianismo, B, crime de assédio sexual, C, crime de sedução, D, crime de importunação sexual ou E, crime de violação sexual. E aí, pessoal, qual das alternativas abaixo irá cometer aí aquele que praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiros? E aí, letra A, B, C, D ou E. Senhores, aqui gabarito nossa questão número 1, ó, letra D, certo? Pratica aí o crime de importunação, ó, sexual, certo? Conforme o artigo 215-A do nosso Código Penal, certo? Do CP, Código Penal. Então, conforme aí o artigo 215-A, cometerá aí o crime de importunação sexual aquele que praticar contra alguém ou sem a sua anuência ato libidinoso. Ó. Então, preste atenção aqui nas palavras-chave. Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro, certo? Então, responderá aí, ó, pelo crime de importunação sexual, certo? Sobre os demais delitos, fiquem atentos, ó. O crime aí de rufianismo está tipificado lá no artigo 230, que seria tirar proveito da prostituição alheia, certo? Participando aí diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerce. Então, quando falar de prostituição alheia, vocês lembram aí do rufianismo, beleza? Então, temos aí também o crime de assédio sexual, artigo 216-A, que é constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, beleza? Temos também o crime aí de sedução, que foi revogado já, certo? E temos o crime de violação sexual mediante fraude, certo? Que seria aí ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, certo? Então, fiquem atentos a essas tipificações penais, certo? O caso concreto aqui, número 1,
Gabarito letra D, crime de importunação sexual. Então, vocês lembram da palavrinha-chave, ó. Ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva, certo? Lembra aí dessa palavrinha, própria lasciva. E vocês já fazem essa ligação com crime de importunação sexual, perfeito? Então, fechando aí gabarito, questão número 1, letra D. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 2, ó. Assinala a alternativa que melhor conceitue o crime de estupro. Então, pessoal, falando aqui do crime de estupro, vamos ver nossa alternativa que se encaixa melhor aqui nessa situação. Letra A diz o seguinte, ó, constranger somente a mulher, mediante ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar ou a permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Por duas situações. Primeiro, ó, constranger somente a mulher. Segundo, aqui, mediante a ameaça, certo? O que é que o artigo 203 do nosso Código Penal traz aqui sobre o crime de estupro, certo? Ele traz o seguinte, constranger alguém, certo? E não somente a mulher. Então, aqui o correto é constranger alguém, certo? Mediante o quê? Violência ou grave ameaça. Ou grave ameaça, e não apenas mediante a ameaça, beleza? Então, correto seria constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, certo? Então, constranger alguém pode ser aqui homem ou mulher, não é isso? Não apenas mulher. Então, por esse motivo, alternativa A incorreta, beleza? Letra B, ó, constranger alguém maior de 14 anos mediante violenta emoção, negativo, certo? A ter conjunção carnal. Lembre aqui que essa mediante ameaça, ela deve ser com violência ou grave ameaça, certo? Letra C, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ó, perfeito, vendo? Ó, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libinoso. Perfeito, senhores, aqui conforme ó, o artigo 213 do nosso Código Penal, certo? Então, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, como está no nosso Código Penal. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libinoso, se caracterizando aí o crime de estupro, beleza? Então, gabarito nossa questão número 2, ó, letra C. Letra D aqui traz o seguinte, constranger alguém, mediante violenta emoção, negativo. Já expliquei essa situação aqui sobre a mediante violência ou grave ameaça, é? Então, alternativa D, incorreta. Ficamos aí com o gabarito nossa questão número 2, letra C. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 3, ó. Alexandre nutre um desejo sexual arrebatador por Janaína. Após anos de convívio respeitoso e sem que qualquer pessoa soubesse seus desejos, descobriu que Janaína trai seu marido, Carlos, constantemente. Após muito pensar, resolveu obrigar Janaína com ele a se relacionar, sob pena de contar tudo sobre as traições ao marido, Carlos. Por essa razão, Janaína cedeu e se relacionou com Alexandre. Nessa hipótese, trata-se de violação sexual mediante fraude, B, importunação sexual, C, assédio sexual, D, crime algum ou E, crime aqui de estupro. Então, pessoal, qual das alternativas abaixo será enquadrado aí Alexandre, certo? Então, Alexandre, ele obrigou a Janaína a se relacionar sexualmente com ele, sob pena de contar tudo sobre as traições ao seu marido Carlos. Então, ele usou aqui o quê? De uma violência, grave, ameaça, certo? Então, ele se enquadra aqui no crime, ó, de estupro, certo? Vai se enquadrar aqui no crime de estupro. Sobre o caso concreto aqui, será o crime de estupro, certo? Artigo 203 do nosso Código Penal, certo? Então, para se caracterizar aí a prática de estupro, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ele pode ser obtido mediante o emprego de violência ou grave ameaça, certo? Então, a violência, ela pode ser tanto física como a moral, que no caso seria aí a moral, seria grave ameaça, certo? Então, foi o caso concreto aí trago na nossa questão. Ele usou aí de grave ameaça para se relacionar sexualmente com Janaína, certo? Tipificando aí o crime de estupro, certo? Então, gabarito nossa questão número 3, ó. Letra E, crime de estupro. Então, Alexandre responderá aí pelo crime do artigo 203 do nosso Código Penal, estupro, perfeito? Então, seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 4. Maria convivia em união estável com Josué, o qual estuprava costumeiramente Giovana, filha menor do primeiro casamento de Maria.
Além desta última, alguns vizinhos também sabiam do terrível crime que estava sendo cometido contra a adolescente, mas ninguém teve coragem de noticiá-lo para as autoridades competentes. Nesse caso, é possível afirmar que, então vamos lá. Letra A, todos devem responder pelo crime de estupro, inclusive os vizinhos. Pessoal, negativo, certo? Os vizinhos aqui eles não vão responder pelo crime de estupro, certo? Os vizinhos eles não incorreram em nenhum crime pelo motivo de que não estiveram vinculados ao delito, ou seja, não auxiliaram, instigaram ou induziram Josué, certo? Nem tampouco tinha a obrigação legal de impedir o resultado que de fato ocorreu, beleza? Então os vizinhos aqui eles não podem responder pelo crime de estupro, certo? Então alternativa aqui, ó, incorreta. Letra B, ó. Josué somente responderá pelo crime de estupro se Giovana for menor de 14 anos. Negativo, certo? Negativo. Aqui o sujeito passivo do crime de estupro é qualquer pessoa, certo? Então o sujeito aqui passivo é qualquer pessoa. Não se exige qualquer qualidade especial para que seja vítima de estupro, certo? Então aqui, independentemente da idade, certo? Seria aí o crime de estupro, certo? Então aqui não se exige nenhuma qualidade. Então alternativa B, incorreta também. Letra C, ó. Maria é legalmente considerada agente garantidora nessa situação, razão pela qual também responderá pelo crime praticado por Josué. Senhores, perfeito, certo? Gabarito nossa questão número 4, ó. Letra C. Maria que é legalmente considerada, sim, agente garantidora nessa situação, certo? Então ela responderá aqui pelo crime praticado por Josué, certo? Então Maria e mãe da vítima, ela deve responder sim pelo delito de estupro por omissão imprópria, certo? Então, para que uma pessoa responda por um crime omissivo impróprio, é preciso que, na situação concreta, ela tivesse o dever legal de agir e mesmo assim deixou de atuar, que acabou auxiliando na produção do resultado delituoso. Foi o caso aqui em questão. Ela sabia que Josué, certo, estuprava costumeiramente Giovana e nada fez. Então, nesse caso, como tinha que garantir, certo? Ela deveria, ela como agente garantidora aí da filha, ela não fez nada, então ela vai responder aí por crime de estupro, certo? Na situação de omissão imprópria. Então, gabarito da nossa questão número 4, letra C, certo? A letra D, ó, enquanto Josué responderá pelo crime de estupro na forma comissiva, Maria e os vizinhos responderão na forma omissiva. Os vizinhos não, certo? Já foi explicado aqui lá na alternativa A. E letra A, apenas Josué deve ser responsabilizado pelo crime de estupro. Negativo, certo? Maria também deve ser responsabilizada aí nessa situação, como já explicado, beleza? Então, gabarito da questão número 4, letra C, seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 5, ó, diz o seguinte: em setembro de 2018, algumas alterações na legislação surgiram com o objetivo de garantir as punições para os crimes contra a liberdade sexual. A esse respeito, assinala a afirmativa, ó, incorreta. Pessoal, então vamos lá. Vamos marcar aqui nossa alternativa incorreta, perfeito? Letra A diz o seguinte, ó, importunação sexual. O ato aqui contra alguém e sem sua anuência de satisfazer sua lasciva ou a de terceiros. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa A aqui, correto, conforme o artigo, ó, 215A do nosso Código Penal, beleza? Então, praticar contra alguém sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiros. Artigo 215A, perfeito, alternativa aí, correta, certo? Então, nós queremos aí nossa alternativa incorreta. Letra B, ó, exposição da intimidade sexual. Ele traz o seguinte: produzir, fotografar, registrar, filmar por qualquer meio conteúdo de cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo sem autorização dos participantes. Pessoal, correto também aqui, ó, conforme nosso artigo 216B, certo? Então, alternativa B também está correta. Letra C, ó, divulgação de intimidade sexual. Divulgação de intimidade sexual. Oferecer, trocar, disponibilizar, vender, expor, divulgar por qualquer meio registro audiovisual que contenha cena de pornografia ou estupro, ou de estupro de vulnerável, ou que induza a apologia de sua prática. Senhores, também letra C, correta, conforme o artigo 218C, certo? Artigo 218C, letra C também está correta aí, certo? Letra D, ó, há um aumento de pena se o crime de divulgação de imagem sexual for cometido por pessoa que teve relação de intimidade com a vítima, ou que configura o conhecimento popularmente, ó, com pornografia de vingança. Pessoal, a alternativa D também está correta, certo? Então, lá no artigo 218C, no parágrafo 1º, artigo aqui 218C, parágrafo 1º, ele vai trazer aqui esse aumento de pena, certo? De 1/3 a 2/3, se o crime é
praticada aí por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, certo? Então, também letra D aqui, correto. Nos restando aqui a letra E, né? Gabarito nossa questão, que diz o seguinte: é necessário à vítima comprovação de estupro por meio de exame de corpo de delito, não sendo a imagem suficiente para a configuração do delito. Senhores, negativo, certo? Não é necessário aqui que a vítima comprove o estupro por meio de exame de corpo de delito, certo? A imagem, senhores, ele é suficiente, certo? A imagem é suficiente para a configuração aqui do delito. Então, não se é necessário e aqui que a vítima comprove mediante exame de corpo de delito, certo? A própria imagem do crime, certo? Ela é suficiente sim para a configuração do delito. Então, por esse motivo, a alternativa E está incorreta, gabarito nossa questão número 5, certo? Então vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 6. Aquele que, com intenção de estuprar uma mulher, mantém com ela, sob coação, relação sexual e após encerrada a prática delituosa do estupro, resolve matar a vítima, desferindo contra ela facadas que provocam excessivas perdas de sangue, sendo causa da morte conforme laudo pericial. Responderá por delito de: letra A, estupro em concurso formal com delito de homicídio; B, estupro qualificado pelo resultado morte; C, estupro em concurso material com delito de homicídio; e D, estupro em concurso material com lesão corporal seguida de morte; e E, estupro apenas. O delito de homicídio será absolvido pelo estupro. E aí, senhores, quais das situações se enquadra aí o contexto da questão, certo? Então, ele cometeu aí, além do crime de estupro, o homicídio. Então, ele dolosamente aí resolveu matar a vítima. Senhores, nessa situação aqui, nesse caso concreto, responderá aqui conforme a letra C, ó, o estupro em concurso material com delito de homicídio, certo? Então, aí, havendo dolo, seja ele direto ou eventual, no tocante à morte, estará caracterizado aí o concurso material entre os crimes de estupro e homicídio, certo? Então, nesse caso, ó, letra C, o gabarito nossa questão número 6, certo? Ele responderá pelo estupro e concurso material com delito de homicídio, certo? Só lembrando aqui, ó, quando falamos em concurso formal, certo? É dois ou mais crimes oriundos de ação única. Quando falamos de concurso material, é dois ou mais crimes oriundos de mais de uma ação, que é no caso aqui, ele teve as duas ações, tanto de estupro como de homicídio. Houve o dolo aqui do homicídio, nesse caso, ó, estupro em concurso material com delito de homicídio. Gabarito aqui, nossa questão número 6, letra C, certo? Seguimos aí para a nossa próxima questão. Questão número 7, ó. Para o Superior Tribunal de Justiça, não se configura crime de estupro de vulnerável se, letra A, inexistir conjunção carnal ou qualquer tipo de ato libidinoso; B, houver o consentimento da vítima para a prática do ato; C, a vítima já tiver experiência sexual anterior; D, a vítima estiver em relacionamento amoroso com o agente; e E, o agente e a vítima forem inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito do fato. E aí, senhores, quais das situações abaixo aí está conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça? Pessoal, é o seguinte, para o STJ, certo? Conforme aí a súmula 593, certo? 593, a súmula aí 593, certo? O crime de estupro de vulnerável ele se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. Ou seja, interpretando essa súmula, certo? A 593 do STJ, só nos resta aqui gabarito nossa questão número 7, ó, letra A. Então, faça uma leitura da súmula 593 e vai dizer o seguinte, ó, o crime de estupro de vulnerável se configura com conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso. Logo, se inexistir essa conjunção carnal ou qualquer tipo de ato libidinoso, não se existiria aí o crime de estupro de vulnerável, certo? Ele traz mais além, ó, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, certo? Então, sendo irrelevante, ó, eventual consentimento da vítima, certo? Para a prática do ato, sua experiência sexual, certo? Sua experiência sexual ou existência de relacionamento amoroso, certo? Com o agente. Então, restamos aí com a interpretação dessa súmula. Gabarito nossa questão número 7, ó, letra A. Perfeito? Vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 8.
Lucas, 25 anos, inicia relacionamento amoroso com Caroline, sua vizinha, sabendo que a menina não havia sequer completado a idade de 13 anos, com ela mantendo de forma consentida atos libidinosos distintos da conjunção carnal. A pedido de Caroline, que evitava gravidez, o casal jamais manteve cópula vagínica. Nessas circunstâncias, então vamos lá, a letra A diz o seguinte: Lucas não praticou qualquer crime, porque os atos foram mantidos com consentimento da vítima. B. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável na forma tentada, pois não chegou a manter conjunção carnal com Caroline. Letra C. Lucas praticou o crime de estupro de vulnerável consumado. E letra D. Lucas não praticou o crime porque sua conduta estava justificada, na medida em que respeitou os limites impostos por Caroline. E aí, senhores, quais das alternativas aí está correta conforme o contexto em questão? Pessoal, é o seguinte, Lucas aqui nesse caso concreto, ele praticou o crime de estupro de vulnerável. Então, lembrando lá que o crime de estupro de vulnerável, artigo 217, ó, artigo 217-A, certo? Então, o crime de estupro do artigo 217-A, ele traz que ter conjunção carnal ou o quê? Praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, foi o que ele cometeu, ó. Idade aqui, ó, de 13 anos, certo? Sequer tinha completado a idade de 13 anos, com ela mantendo o quê? De forma consentida, atos libidinosos, distinto da conjunção carnal. Ou seja, ele não teve a conjunção carnal, mas ele estava praticando atos libidinosos, certo? Então, como ele teve aí a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos, configurou aí o crime de estupro de vulnerável. Então, Lucas ele praticou ó, o crime de estupro de vulnerável consumado, conforme aqui nossa alternativa C, certo? Então, gabarito nossa questão número 8, letra C, beleza? Artigo 217-A, estupro de vulnerável, perfeito? Então, fechando aí a questão número 8, vamos seguir para a nossa próxima questão. Questão número 9, ó. O crime de satisfação de lasciva mediante presença de criança ou adolescente se consumará quando os agentes, ó. Letra A. Submeter, induzir ou atrair à prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pessoal, essa situação aqui da alternativa A se trata do crime do artigo 218, certo? Do 218B, beleza? 218B, certo? Que é o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, certo? Então aqui é o favorecimento da prostituição, certo? E não a satisfação de lasciva mediante presença de criança ou adolescente, certo? Então a alternativa A não é a alternativa que nós procuramos, certo? A letra B diz o seguinte, ó: praticar na presença de alguém menor de 14 anos, ó, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lasciva própria ou de outrem. Tá vendo aqui, pessoal? Satisfazer o quê? Lasciva própria, certo? Então, menor aqui, ó, de 14 anos, certo? Então, aqui, ó, satisfação de lasciva mediante presença de criança ou adolescente. Então, letra B aqui é a resposta que nós estávamos procurando, certo? Sendo o gabarito aqui da questão número 9, a letra B, certo? Esse tipo penal aqui está lá no artigo, ó, 218-A, beleza? 218-A se trata aí da satisfação de lasciva mediante presença de criança ou adolescente. Então, vocês se atentem aqui para as palavras-chave, ó, a fim de satisfazer lasciva própria, menor de 14 anos, certo? Conjunção carnal ou outro ato libidinoso, perfeito? Então, ficamos aí com o gabarito da nossa questão número 9, letra B, certo? A letra C também não se trata aí dessa tipificação penal, certo? A letra C aqui, na realidade, se trata aí de crime de corrupção de menores, ó, induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer lasciva de outro, certo? E a letra D aí é o estupro de vulnerável, certo? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Perfeito? Então, ficamos aí com o gabarito questão número 9, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 10, ó, finalizando aqui nossas 10 questões, certo? Sempre aqui da Banca IDECAN, que é a banca do concurso da Polícia Penal do Ceará, certo? Então, estamos sempre trazendo questões aqui da banca para que vocês possam ir se familiarizando com a banca, certo? Então, vamos fechar aqui nossas questões de direito penal. A 10ª questão diz o seguinte, ó: Juliana é mãe de Alice, que tem 13 anos. Certo dia, Juliana vê Alice praticar a conjunção carnal com o vizinho Aurélio, de 30 anos.
Mesmo horrorizada com a cena, Juliana resolve não intervir para impedir a continuidade do ato, pois não queria criar nenhum aborrecimento com o vizinho. Considerando apenas os dados fornecidos e com base na lei, é correto afirmar que. Então vamos lá. Letra A diz o seguinte: Juliana poderá responder apenas por omissão de socorro, praticada via omissão própria. Pessoal, negativo, certo? Ela não vai responder por situação de omissão de socorro. Vamos ver aqui as demais alternativas. Letra B. A conduta de Juliana é atípica pela legislação. Negativo, certo? Não é atípica aí. Caso Alice tenha consentido com a relação sexual, independente de Alice ter consentido, ela tem 13 anos. Letra C. Aurélia e Juliana responderão por estupro de vulnerável praticado em concurso de pessoas. Também não. Certo? A letra D. Ó, a hipótese é de estupro simples. Negativo. E não de estupro vulnerável, sendo certo que apenas Aurélia responderá por estupro, Juliana responderá por omissão de socorro. Negativo. Ficamos aí ó, com nossa alternativa E. Juliana poderá responder por estupro de vulnerável, certo? Praticado aí por omissão imprópria. Então, Juliana aí vai responder por estupro de vulnerável, certo? Os crimes aí omissivos impróprios, eles são aqueles que envolvem o não fazer, que implica aí a falta do dever legal de agir, contribuindo aí para a causa do resultado, ou seja, a mãe aí deveria agir, certo? Ela tem o dever legal de agir nessa situação. Então, ela nada fazendo para impedir o ato, ela vai incorrer aí no crime de estupro de vulnerável na situação de omissão imprópria, certo? Então, gabarito nossa questão número 10, ó, letra A é, finalizamos aí nossas 10 questões para direito penal e vamos dar aí continuidade essa semana aí com diversas questões aí até o dia aí para a nossa prova, certo? Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, deixa aí nos comentários quantas questões vocês acertaram, certo? Deixa o gabarito de vocês aí nos comentários e qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai sanar a dúvida de todos vocês, certo? Lembrando, ó, que temos o nosso combo aí à disposição de vocês. Caso você deseje adquirir uma amostra desse material, entre em contato aí via WhatsApp que eu estarei te enviando esse material no WhatsApp, perfeito? Então, fiquem todos com Deus, até a próxima aula.